daquele que nunca me deixou. 2 Coríntios 5,17. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar, aleluias, acharei conforto em o amor, que és aquele que me guarda. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga assim: tudo se fez novo. Eu sou nova criatura. Amém? Houve uma mudança na sua vida. Houve uma mudança espiritual. Mudanças são essenciais. Você não nasceu para ser o que você tem sido durante muito tempo. Mas pastor, eu tenho sido tão gente boa. Pastor, eu tenho sido tão legal. Espera aí, nós vamos falar sobre isso. Acomodação. Você nasceu para estar em progresso, evolução. Você não nasceu para ser estagnado. E mudanças exigem alguns passos. E nós vamos ver aqui os processos da mudança. Ninguém muda da noite para o dia, só em novela. A pessoa dorme pobre, acorda rica, faz uma coisa errada, cumpre 20 anos de prisão, em um dia volta por cima da carne seca. Essa é a cultura que a novela quer incutir na mente daqueles que estão vindo aí, ou daqueles que têm essa percepção de sucesso na vida. E isso vai sendo jogado no inconsciente coletivo, como que o crime compensa e a vida é fácil, então a mudança acontece da noite para o dia. Não. A única mudança que acontece de regeneração da noite para o dia é quando você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aí a mudança acontece porque não é você quem muda, é Ele quem te muda. Porque sois salvo pela graça mediante porque isso não vem é dom para que nenhum homem se soberbeça. Então, a única coisa que acontece da noite para o dia é a salvação. Você entra condenado, você entra enlameado, sujo, ensimesmado, carcomênico nas suas próprias sujeiras. Você entra detonado em trevas, e de repente você compreende o plano de salvação, e você é resgatado das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Mas por quê? Porque Jesus já fez isso. Ele te amou quando você nem o conhecia. Ele te amou primeiro. Começa dele, a obra é dele. O Espírito Santo te ilumina, você tem um insight. Opa, eu quero viver esse grande amor. Mas já foi feito, a obra é dele. Foi ele que verteu o sangue. Nenhum homem é capaz de se salvar. É a única coisa. Agora, toda mudança requer um processo. A nossa vida, ela é estabelecida por padrões, por comportamentos. E para que alguns comportamentos equivocados sejam quebrados, para que alguns padrões sejam estabelecidos, para que alguns padrões sejam mudados, nós precisamos entender os processos de Deus. A palavra do Senhor diz, a Suiane leu aqui, no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, que assentou, determinou, tomou a firme decisão, Daniel, no seu coração, de não se contaminar com o manjar do rei, e nem com a porção do vinho que ele bebia. Ele decidiu passar por processos de mudança, e a gente vai ver isso aqui. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que você tem que entender, vamos ver alguns pensamentos aqui, é que acredite que você pode. Assim você já está no meio do caminho. Você tem que acreditar que você pode. Se você não acreditar, ninguém acredita. Às vezes as pessoas dizem, eu estou meio desacreditado. Se você não acreditar, eu e você
ninguém vai acreditar. Acredite que você pode. Você já está no meio do caminho. Theodore Roosevelt falava isso. Entenda o processo de Deus para fazer a mudança em sua vida. Existe um processo para que a mudança aconteça. Então entenda. Amados, isso aqui vai ser por enquanto. Em breve nós vamos ter 2 telões aqui. Você pode dar um glória a Deus. Amém? Com outro data show que nós já ganhamos. Você pode dar um glória a Deus aqui. Amém? Amanhã já está chegando em nome de Jesus esse data show. Amém? Entenda o processo. Aí quem está com a cabeça para cá, virado para cá, vai ficar bem tranquilo aqui. Amém? A primeira fase é a incomodação. Nós vamos falar sobre isso. A segunda fase é a crise. Basta! A terceira fase é a decisão, é a escolha. A quarta fase é a compreensão. Quinta fase é a conduta. E a sexta fase, o compromisso de continuar nesse processo. Então nós vamos falar sobre essas 6 fases hoje de mudanças. Amém? Até as torres mais altas começaram do chão. Diz um certo provérbio chinês. As pessoas às vezes não querem mudar porque têm medo de não continuar. Elas dizem assim: não, mas o processo é muito difícil, eu não vou conseguir. Ei, para chegar no final de uma jornada de 1000 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo precisa ser dado. Assuma e comece a caminhada. Entenda isso. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, para que o processo de mudança aconteça, é que você precisa estar incomodado, como foi falado antes. No livro de Jó, no capítulo 30, 27, não precisa, você anota aí, para que você venha estudar em casa. Jó começa a falar que águas se agitam dentro dele, e dia e noite, que há uma incomodação, mas contudo, Jó não fica parado, contudo, Jó não aceita as sugestões da sua esposa, dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Contudo, Jó não aceita as suposições dos seus amigos, dizendo: Jó, você está sofrendo desse jeito, é porque você pecou, você deve ter feito algo tão terrível para o Senhor. Ei, quando você está na pindaíba, aparece um monte de gente para te acusar, não aparece? Mas para pagar tuas contas e para te ajudar não, né? Por isso que o processo de mudança, eu estou certo ou estou errado, aparece um monte de gente para te ajudar, para te dar dinheiro. Faz fila de gente na tua porta para te dar dinheiro quando você está com problema. Faz fila de gente para dizer: eu queria tanto ouvir você o dia inteiro e entender o seu problema e fazer carinho na sua cabeça. Aparece? Aparece gente querendo ver se você está ruim mesmo, para dizer: bem feito, ele que merece. Se lembra aquilo que você fez com fulano? Deve estar pagando por isso. Pois é, os amigos de Jó, Eliú, Bildade, Zofar e outros, faziam isso com Jó. Mas Jó rejeitou todas as suposições do inferno, inclusive da sua esposa, e ele disse: louca, falas como uma louca mulher. Nu eu nasci, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, mas eu continuo adorando a Deus. Jó não venceu porque era inteligente, Jó não venceu porque era sábio, Jó venceu porque era um adorador. Jó não venceu porque era rico, Jó venceu porque resolveu adorar a Deus nas suas adversidades. Então entenda, você precisa estar incomodado com a situação. Se você é incomodado, você não muda. Tem gente que se acomodou, não faz um mestrado, não faz uma pós-graduação, não estuda mais. Tem gente que disse: olha, eu vou começar a ler a Bíblia, e vou ler a Bíblia toda em 6 meses. Aí, ou em 1 ano, vamos botar aí 6 capítulos por dia. Aí chegou em março, parou, perdeu 2 dias, ficou doente, pegou uma virose, ou esqueceu a vida agitada que nós temos hoje. Quando foi ver, perdeu 2 dias. Ai meu Deus, agora são 12 capítulos, com mais 6 de hoje são 18. Não, deixa, ano que vem eu começo. E nunca começa. E as dietas de janeiro? Janeiro de quando? Eu vou começar. Não, a minha dieta, pastor, é em agosto. Só se for agosto de Deus, porque não começa nunca. Tem gente que já se matriculou 3 vezes na academia, passou o cartão, mas não vai. Está lá consumindo, paga a fatura. E abrindo um parênteses aqui, a gente gasta dinheiro com tanta coisa, e às vezes para ofertar na igreja dizemos: acho que é muito. Trata às vezes o dinheiro como lixo, mas para Deus é precioso demais para ser ofertado.
Eu acho que essa palavra não foi muito agradável, mas precisa ser dita. Entenda, a palavra de Deus é assim, é doce na boca, mas ela amarga no ventre. Amados, você precisa se sentir incomodado. Para haver mudança eu não posso mais ficar desse jeito. Alguma coisa tem que acontecer. As coisas só começam a acontecer na sua vida quando há agitação, quando há incomodação. Eu quero ampliar a minha casa, eu quero fazer, eu quero ter outro filho. Tem gente que está enchendo a terra, já tem ONG, é 5, 6, é 7. Irmão, porque está incomodado? Essa casa está muito vazia, está muito silenciosa. Enche de menino, porque está incomodado. Para haver mudança, tem que ter incomodação. Onde há acomodação, não há transformação. Não há transformação. A palavra melhor que nos descreve nesta frase é desconforto. Há um desconforto. E às vezes esse desconforto não é o demônio, é Deus te desconfortando para te lançar para um lugar melhor. Eu conheço pessoas aqui na igreja que foram demitidas de sua empresa, e eu não fui para casa dizendo, coitadinha, eu vou orar para chamá-la de volta. Eu fui para casa dando glória a Deus, porque eu sei do potencial que essa pessoa tem, e hoje ela tem uma empresa dela, e já está abrindo uma filial. Entenda que nem sempre, o vento que sopra na vela do seu barco, na tempestade do mar da vida, é o diabo, é Deus lançando você para o outro lado. Como assim, pastor? Entenda algo. Quando Jesus disse para os seus discípulos, isso o Espírito Santo está me falando agora. Quando o Espírito Santo disse para os seus discípulos, quando Jesus disse para os seus discípulos, passemos para o outro lado, no meio havia uma tempestade, mas não foi o diabo quem convidou foi Jesus. E a promessa é, passemos para o outro lado. Jesus não disse, vamos morrer no meio do caminho. Ele disse, nós vamos chegar do outro lado. Ainda que se levante tempestade, se há uma palavra de Deus na sua vida, vamos para o outro lado. E Jesus está no seu barco, ainda que venha parecer que ele esteja dormindo, não se preocupe. Vai chegar uma hora que ele vai se levantar, vai aquietar o vento, vai aquietar o mar, e você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus, aplaudia o Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Olha o que Deus faz conosco, para a gente passar para o próximo ponto. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre ela. Assim o Senhor faz isso em nós. Rapidinho aqui, a águia vai engordando os seus filhotinhos, né? Eu acho que é coisa de mãe, né? A mãe, por que para a mãe os filhos, tá tão magrinho meu bichinho, o bichinho. Esses dias eu passando perto do açaizeiro, a Denise, Bernardo está com fome, o bichinho, traz açaí para ele. Eu falei, bichinho não, porque eu já sei que é de 750 gramas a 1 quilo de açaí. Uma pessoa que come 750 gramas a 1 quilo de açaí não pode ser um bichinho. Não pode. Esse dia eu tirei uma foto e mandei pro meu pai. Eu falei, pai, o que é isso aqui? Ele, agora tu tá vendo que eu passei. O bichinho, hoje de manhã ele estava no culto aqui, quando deu 11 horas, ele, eu tô com fome. Acabou de ver um pão celestial do céu, a comida, ele, não, eu quero comer. E ele é vegano, então ele só come legumes, verduras, essas coisas todas. Irmãos, entenda que a mãe, ela sempre olha para o filho como, tá magrinho, o bichinho. A águia engorda os seus filhotes, ela vai engordando, e os filhotes vão ficando parrudos. E sabe o que ela faz? O ninho da águia é feito de espinhos. Ela começa a tirar as penas, é feito de espinhos e coberto com penugem. E ela começa a tirar as penugens e o ninho começa a ficar desconfortável. Porque os filhotinhos começam a se espetar. Que mãe boazinha, né? Justamente, ela está ensinando os seus filhotes a voarem, a saírem do ninho. Filho que fica muito tempo em casa dá trabalho para o pai. Esses dias teve um caso nos Estados Unidos que o pai entrou na justiça para que o filho pudesse sair de casa. Vocês não viram, não?
Ontem ele saiu, eu tô acompanhando. Ontem ele saiu, ele deu tchau pra mãe, entrou no carro e foi embora. Malandro. O filho não fazia nada, dava trabalho. O pai e a mãe não sabiam o que fazer, entrou na justiça, porque tinha emprego de sobra para ele, mas ele não queria. Pessoas hoje de 40 anos. Ô mãe, minha irmãs, vigiem. As mulheres são mais maduras. Você está namorando com um rapaz, 35 anos. Ô mãe, minha comida está fria. Cai fora. Sai. Vai embora. Pega o beco. Entenda. A águia, ela vai tirando para que seus filhotes comecem a voar. Há tempo para todas as coisas. Algumas incomodações é Deus te empurrando para fora do ninho, dizendo: ei, está na hora de mudar essa alimentação. Está na hora de fazer exercício. Ei, está na hora de alongar aí. Amanhã está orando: Deus, estou entrevado, artrose, artrite, osteoporose, Deus, peito quebrado, não sei o que, um monte de coisa. O que você plantou? O pai do pastor, amigo meu, um dia o pastor foi orar por ele, Júlio, e ele disse assim: meu filho, eu plantei tudo isso. Eu sabia que não podia comer nada disso, e eu comi. Então hoje, se metade do meu pé é amputado, eu plantei. E não coloco a culpa em ninguém. Lá na frente, a maneira que você senta, a maneira que você se comporta, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, o exercício que você deixa de fazer, vai influenciar na sua vida. Entenda. Mude a sua disciplina espiritual. Volte. Continue lendo a Bíblia. Lê 10 capítulos por dia. Dá um jeito. Se for para dormir 1 hora mais tarde assistindo Netflix, você fica. Então dorme 1 hora mais tarde lendo a Bíblia. Aí eu não vou jejuar porque eu não consigo. Se você não começar, você não vai saber se vai conseguir ou não. Comece. Eu falei isso aqui semana passada. O primeiro americano a escalar o Monte Everest, ele não conseguiu. E perguntaram para ele: e aí, vai desistir? Ele olhou para trás e disse: Everest, você não vai crescer. Você está aí e continua do mesmo tamanho. Eu estou crescendo. Eu vou tentar de novo. No ano seguinte, ele voltou e chegou ao topo. Eu não sei qual é o seu Everest, mas tente de novo. Amém? Segunda coisa que você precisa entender é que você precisa admitir que está passando por uma crise. Isso é importante. A palavra passando deveria até estar grifada, porque tem gente que não passa por crise, resolve ficar na crise. A crise é uma festa que você passa. É uma festa, irmão. Tem gente que está crescendo na crise. Tem gente que está comprando na crise. Agora você me diz, que crise? Tem gente aqui na igreja que durante essa crise toda, eu vou te dizer, já foi para os Estados Unidos, para Jericoacoara, para Canoa Quebrada, para a Bélgica, para a Áustria, para a Suíça, para a França, já abriu negócio, já conseguiu emprego, já trocou de carro, já matriculou o filho num colégio melhor, já comprou roupas que não comprava antes. Agora você me diz que crise? Jantou em lugares que não jantava antes, casou, fez festas absurdas, fizeram festas maravilhosas de casamento, fizeram tratamentos caríssimos. Irmão, entenda, a crise só é morte para quem olha para ela e diz assim: agora chegou o meu fim, essa luta eu vou abrir um parênteses aqui. Você não quer luta? Existem 2 lugares que não haverá luta: no céu, lá não haverá pranto e nem choro, porque ele enxugará do seu rosto toda lágrima. E no cemitério, quando jogar a terra em cima de você, acabou a sua luta. Por enquanto você não está no céu, a não ser que você queira estar morto, decida lutar e vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Enquanto você estiver aqui, tem luta. Pastor Júlio era a benção. A irmã sempre ficava: pastor, olha por mim, estou nessa luta. Eu estou nessa luta. Um dia ele encheu a paciência, ele botou a mão nela e disse: Deus, que aconteça uma tragédia na vida dele. Pastor, você, irmã, as lutas acabam quando você morre. Entenda. A irmã tinha marca de 5 dedos na cabeça aqui, ó, de todo mundo que via. Manda, a minha luta é muito grande. Já estava... Todo homem de Deus botava a mão na cabeça dela. O pastor Júlio, com a paciência,
Ai, meu Deus. Pior que a nora dele assiste as minhas ministrações no YouTube. Vai passar para ele. Amém? Então você precisa admitir que está passando. É passagem. Você não fica na crise. Parece que o chão vai desabar, as coisas vão dar errado e não tem mais jeito. Mas tem. Já falei isso aqui. Tem. Se você olhar para trás, você vai ver onde você está, você vê que você passou e você vai continuar passando. Só que nesse momento tem algo que discerne nessa etapa desse processo de mudança, tem algo que discerne a gente, tem algo que nos caracteriza. E a palavra melhor que nos descreve nesta fase é dor. Dói. Porque a crise dói. Você não pode, é por isso que você não pode ficar nela, parar nela. Irmãos, quando nós chegamos em Juazeiro, 5 de março de 2008, um dia em cima da drogaria, antiga drogaria Avenida, um salão lá menor que esse aqui, um som que parecia uma caixa de abelha, parecia que tapioca, era assim, o louvor, os irmãos cantavam um som horrível, parecia aquele som, olha o vassoureiro, já ouviu aquele som que passa na rua, pamonha, da pamonha, a pamonha, era o som que a gente tinha. Um dos cultos, uma irmã caiu na escada, ficava no 3º andar, rolou, eu falei, Jesus, o Senhor me trouxe aqui para salvar a vida, não foi para matar ninguém. A pessoa vem para a igreja, rola 2 lances de escada, morreu a senhora, vou ter que indenizar. E eu me lembro um dia, a única coisa, quem conhece a gente dessa época sabe onde a gente comia? No chão. Dormia no chão. Ninguém nunca ouviu uma reclamação da nossa boca. A gente brincava de piquenique e comida de índio, para o Bernardo não ficar traumatizado. A comida era no chão. Tinha uma cadeira que a tia de Michel, 2 cadeiras de pescador que a tia de Michel nos cedeu, um frigobar que era do genro da tia de Michel, irmã de Pedro. Às vezes eu orava, Senhor, que vontade de comer carneiro com aipim. Aipim é mandioca, tá? Aipim, carneiro com aipim. Irmãos batiam lá na porta. Aqui que moram os missionários? Eu falei assim, nessa hora eu estou sendo tudo, missionário, pastor, presbítero. O que a senhora quiser eu sou. É porque eu trouxe, quando ia ver, carneiro. A mãe de Michel era minha vizinha. Quantas vezes eu queria comer um doce, eu não tinha R$1. Chegava lá uma torta gelada de bis, com sonho de valsa e não sei. Irmãos, você pode até pagar uma para mim hoje ao sair daqui. Meu Deus, chegava. Irmãos, um dia, no culto, indo para a igreja, com violão nas costas, a gente andando. O Bernardo tinha 7 anos de idade e disse, pai, compra uma coxinha para mim. É esfirra? Compra uma esfirra. Mulher é detalhista. Compra uma esfirra para mim. Quantos anos ele tinha, meu amor? 6 anos. 6 anos. Compra uma esfirra para mim. Irmãos, custava quanto? R$2,50. Meu Deus. R$2,50. Eu não tinha. Não tinha. Pai, o filho, o pai não tem. Mas Deus vai prover. Fomos adorar a Deus. Uma irmã que hoje as filhas são missionárias fora do Brasil e eu acho que ela também está na Jocum hoje. Deus mandou ela sair da casa dela. Ela achou a gente no lugar escondido, no 3º andar de uma drogaria. E ela chamou a pastora Denise e disse o seguinte: Deus mandou dar isso aqui para o seu filho. R$5. Deus é fiel para fazer além daquilo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Ele pediu uma coxinha, dava para 2. E foi comprada as coxinhas. Aplauda o Senhor, a esfirra!
Oh, meu Deus do céu. Irmãos, o que eu estou falando para você, hoje a gente dá risada, mas no tempo doeu, irmão. Ficar andando com o violão nas costas no meio do sol, e as pessoas dizem, não só aqui, em Fortaleza, em bairros perigosíssimos, tá eu lá no Álvaro Enio, e não sei lá onde, e eu bem tranquilo, nos bairros bem perigosos, escutando a MP4, adorando a Deus, bem viajão, esperando, não, o senhor fica na esquina, mas ninguém me disse que era para ficar escondido dentro de um boteco que tinha embaixo de uma mesa, porque ali era perigoso, e tô eu lá, glória a Deus, aleluia, encostado no orelhão, e pastor, o senhor está aqui, não era para ficar aqui não, como é que o senhor está aqui, não foi assaltado ainda, com esse violão, meu irmão, os anjos do Senhor acampam ao redor, meu irmão, são coisas difíceis que a gente passou, dor, de estar lavando a louça, a pastora Denise está dizendo, vou passando pela prova, dando glória a Deus, era isso, mas com lágrimas, mas foi passagem, essa dor não é eterna, vai passar na tua vida, vai passar, amém? A terceira coisa que eu preciso entender para que a mudança seja concretizada na minha vida, é que eu preciso fazer a escolha correta, amém? Diga assim, eu preciso fazer a escolha correta. Daniel determinou no seu coração, Daniel 1:8, ele fez a escolha correta. Daniel, um jovem, meu irmão, entre 14 e 17 anos, as linhas teológicas ainda divergem sobre a sua idade, mas fala que ele não tinha 18 e não tinha menos que 14, é mais ou menos entre essa idade, adolescente debaixo do nariz da mãe, já pronta, quanto mais longe, ele foi levado escravo para um lugar, uma cultura diferente, um comportamento diferente, um sistema de crença diferente, deuses diferentes, regime político diferente, mas Daniel determinou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei e nem com a porção do vinho que ele bebia. Ele decidiu estabelecer um comportamento diferente. Qual é o comportamento que você tem decidido estabelecer na sua vida? No seu trabalho? Será que a gente tem se misturado de tal maneira com o mundo que a gente já não sabe se realmente nós estamos no mundo ou o mundo está em nós? A sua vida depende das suas escolhas. Você precisa fazer a escolha correta. Sua vida depende de suas escolhas. O Senhor diz, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Aí Ele te dá um conselho, segue pois a bênção para que vivas. É a sua escolha. Ei, decidir ficar casado é uma escolha. Quando você casou com seu marido, você casou com qualidades e defeitos. Quando você casou com sua esposa, você casou com qualidades e defeitos. Porque ele não casa apenas com as qualidades, não. É muito bom, Deus seria muito bom. A gente quer uma pessoa perfeita, né? Agora, deixa eu te falar. A gente apronta, eu não nasci crente. Apronta um monte, faz um monte de besteira, faz o que não deve, arrebenta com um monte de coisa. Aí quando se junta com alguém, vai casar, namora com alguém, quer alguém perfeito. Eu não sou perfeita, a pastora Denise não é perfeita. Fica um dia com a gente trancada ali naquela sala que você vai ver, tem hora que é fight, é selva, é faca na caveira, o negócio pega, a gente se desentende, meu irmão. Mas maior é o que nos une, primeiramente, o amor de Cristo. Antes de ser minha esposa, ela é filha de Deus. E Jesus derramou o sangue dele por ela. E segundo, o amor. Então é o que nos une. Maior o que nos une do que as diferenças que nos separam. Você vai encontrar muitos motivos para desistir de muitas coisas na sua vida, mas encontre em Deus mais motivos para você prosseguir e perseverar. Entenda isso. Sua vida depende de suas escolhas. Se você escolhesse, você já é profissional formado, se escolhesse outra faculdade, onde você estaria? Se você escolhesse, se apenas você escolhesse ficar em casa hoje assistindo não sei o que,
você estaria perdendo esse momento profético sobre a sua vida. E preste bem atenção, uma palavra dita aqui pode mudar o rumo da sua existência. Por isso fique atento. Nós estamos em um ambiente profético, onde aquilo que é falado, é lançado, pode ser virado pode ser transformado em sentença na sua vida. Preste atenção, amém? Nesse momento você tem que decidir: eu vou me afastar do problema ou vou encarar? Eu vou racionalizar ou eu vou lidar com ele? Vou assumir a responsabilidade ou continuar a culpar as outras pessoas? Isso aqui, nessa hora, as pessoas costumam a dizer: foi culpa de fulano, essa compensação freudiana. Eu não escolhi, isso aconteceu. A culpa é do meu pai, porque foi criado assim, porque meu avô foi criado assim, porque na época dele era assim, porque a política e o sistema governamental na época dele é assim. Para de culpar os outros. É você que decide, a escolha é sua. Diga assim: a escolha é minha. Eu vou acordar para a realidade ou vou continuar negando os fatos? Eu vou começar a tarefa de mudar ou eu vou recuar para a derrota? No livro de Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que prosseguem. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que prosseguem para a salvação, que persistem, que avançam. Não somos daqueles que retrocedem. Eu vou até o fim no tratamento de Deus ou vou simplesmente abandoná-lo? Irmãos, uma das maiores dádivas que Deus tem te dado, que Deus tem dado a você, é a habilidade de escolher. Escolha, meu irmão. Entenda, escolha. Só que no período da escolha você se sente amedrontado. É realmente fácil descrever uma palavra. Como você se sente? Amedrontado. Porque é a hora que você para de jogar as suas responsabilidades para Deus. Daniel não orou dizendo: Deus, o que eu devo fazer? É da sua vontade agradar o rei? É da sua vontade, Senhor? Não. Daniel sabia o que tinha que fazer. A gente fica jogando responsabilidade para Deus. Eu estou orando para Deus colocar no... Olha como é que a gente espiritualiza. Colocar no meu coração o perdão pelo irmão, o perdão pelo fulano. Deus não vai colocar isso no seu coração. Ele já disse na palavra do Senhor. E como é que você ora? Às vezes a gente é cara de pau, dizendo: Senhor, perdoa as minhas ofensas, se eu não perdoo quem me tem ofendido. Aí o que? A oração é: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem? Se eu não perdoo, como serei perdoado? És tu, sou eu, somos nós melhores do que Deus? Porque Deus perdoa, e Ele tinha todos os motivos para não perdoar, porque Ele é perfeito. Agora eu, falho pecador, não quero perdoar outro falho pecador como eu. Como é que pode um negócio desse? Entenda, você começa a tomar a responsabilidade de dizer: a escolha é minha. Chega de ficar jogando responsabilidade para Deus. Deus está com o controle remoto. Deus faz isso. Deus que isso. Ei, para! Deus deixou a palavra, segue. Acabou. Esse evangelho místico, de cartomante, de consulta aos horóscopos e aos signos do zodíaco e não sei mais o que. Eu vou ver o que Deus tem para mim. Oh, irmão, a palavra do Senhor diz que se você estiver andando, ouvindo e praticando tudo que Ele manda você fazer, eis que todas estas bênçãos em Cristo Jesus te alcançarão. Você nem corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Aleluias. Quarto, nesse processo de mudança, é hora de avançar para a quarta fase. Você precisa ganhar uma nova perspectiva do seu momento. Entenda que você precisa entender. Aí você começa a mexer com a mente. O que é uma nova perspectiva? No livro de Romanos, no capítulo 12, diz que é para você não se conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do vosso, vamos lá, isso mesmo, do vosso, vamos lá, mais alto agora, do vosso entendimento.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De novo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Então começa aqui. A gente pensa que começa aqui. A salvação sim, mas a compreensão é aqui. Para que você viva uma vida conforme Deus tem para você. Uma vida de propósitos. Você precisa ter uma nova perspectiva. Qual é a perspectiva que você tem daqui para frente? Tem gente que não sonha. Tem gente que não tem mais sonhos. Tem gente que acabou. A vida dele deu. Eu já plantei uma árvore, já li um livro, já fiz 2 filhos, agora só me resta morrer. Para. Deus tem projetos para você. Deus tem coisas lindas para você. Agora você tem que decidir criar uma nova expectativa. Eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. 5 anos de felicidade voam. Mas 5 anos de sofrimento é uma eternidade. Uma vida sem expectativa é uma vida sem graça, preto e branco, sem sofrimento, com sofrimento. 10 anos de felicidade voam, mas até 1 ano de infelicidade, irmãos, parece uma eternidade. Você precisa criar uma nova expectativa. Você precisa ter uma perspectiva. O Evangelho é Evangelho de perspectiva. Jesus morreu na cruz e ressuscitou pela perspectiva da salvação. Sua, minha, nossa. Os apóstolos saíam empolgados porque tinham perspectiva de que as pessoas iam chegar e iam ouvir a palavra da salvação. Por isso que eram boas novas. Havia algo que movia eles, havia um dunamis, havia um poder. Eles não queriam saber se iam enfrentar deserto. O apóstolo Paulo enfrentou naufrágios, enfrentou nudez, abismos. Ele disse: olha, em naufrágios, em abismos, em nudez, em fome, em perigos, mas eu sei que nem anjos, nem potestades, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nada poderá me separar do amor que há em Cristo Jesus. Eu vou adiante. Eles não queriam saber. Havia uma expectativa, havia uma perspectiva. Mude a sua realidade, crie uma perspectiva. Um dia sem perspectiva é mais um dia, ou melhor, é menos um dia na sua vida, porque você não tem mais um dia. Amanhã não será mais um dia na sua vida. Amanhã é um dia menos. A contagem é regressiva desde o dia que você nasceu. E o que você está fazendo da sua vida? Alguém diz que os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasce e o dia que você descobre por que nasceu. Existem perguntas fantásticas. Um dia eu vou ministrar sobre isso aqui. É: onde estou, para onde vou, quem eu sou, de onde eu vim. Irmãos, entenda. Você precisa começar a entender essas coisas. E não entre em parafusos. Entenda o plano de Deus na sua vida. Entenda por isso que nós somos uma igreja com propósitos. Nós não estamos aqui para que você venha a ter. Nós estamos aqui para que você venha a ser transformado no propósito de Deus para essa terra. Irmão, Juazeiro conta com você. Você é um agente de transformação nessa cidade. A verdade é que você não pode mudar sem mudar a maneira que você pensa. Começa aqui para que venha começar a acontecer na sua volta. Quando você muda aqui, tudo à sua volta muda. Porque nas coisas que precisam mudar, somos nós que precisamos mudar. Quando mudamos, tudo muda. Como você se sente? Aí na expectativa você começa a ter paz. Começa a gerar uma paz no seu coração. Porque você começa a ver o futuro. Você começa a ver o futuro. Ontem no jantar, um senhor falou: aonde ele botava a mão virava ouro. Ele comprava terreno no lixão. E ele já via vias passando, ruas passando, as coisas, onde ninguém dava nada, ele olhava e via, não, aqui vai ser valorizado, aqui, e ele comprava o terreno ali, e não dava muito tempo, começava a ser valorizado, um empreendimento comprava ali, o outro fazia uma rua, uma via, o outro crescia, outro estabelecimento, e quando via, crescia e quadruplicava, duplicava, gerava lucro para ele. Ei, você precisa disso na sua vida. Comece a enxergar o futuro.
Mas está tão difícil hoje, o meu marido não muda. No futuro ele não é o que é agora. A Bíblia não chama Davi de adúltero e Davi adulterou. A Bíblia não chama Noé de bêbado e Noé se embriagou. Por quê? Porque Deus, ele não se relaciona com o seu problema. Deus se relaciona com o seu potencial. É mole andar com Pedro, que queria enfiar a espada na cabeça dos outros, brigou com Paulo. Pedro queria saber na mesa da ceia, ceiando com Jesus. Pedro queria saber quem é que ia trair. E Jesus, Pedro. Mas é esse mesmo Pedro que lá na frente prega. E milhares aceitam a Jesus e começam a falar em línguas e o Pentecostes acontece. É esse mesmo Pedro que diz, vem Pedro, ele caminha por cima da água. É esse mesmo Pedro que Jesus diz, Pedro, segue um homem com um cântaro d'água na cabeça. O Senhor está mandando eu seguir um homem com um cântaro d'água na cabeça. Isso não existe, porque o homem não carrega cântaro d'água em Israel. Mas Pedro ia e seguia. É esse mesmo Pedro que obedece ao Senhor. Então, meu irmão, siga obedecendo. Amém? Tenha paz. Pedro ia em paz. Penúltimo, você precisa colocar em prática, nessa fase, avançando para a quinta, você precisa colocar em prática as mudanças na sua mente. No livro de Tiago 2,17 diz, portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ação, de obras, é morta em si mesma. Ou seja, coloque em prática. Eu tenho muita fé que o meu vizinho vai ser liberto do álcool. Você já orou por ele? Você já foi lá bater na porta? Posso orar pelo senhor? Eu tenho muita fé que minha mãe um dia vai servir a Jesus. Você manda versículo para ela, você diz, mãe, eu oro pela sua vida. Quando ela está ruim e precisa ir no médico, você diz, pega um Uber. Ou você sai do lugar onde você está, e não importa quantos quilômetros seja, e vai lá, pega ela e leva ela no médico. Ação. As pessoas não se convertem apenas por aquilo que falamos, elas se emocionam, mas o que elas precisam ver são nos nossos atos, a Bíblia sendo escrita e revelada a elas. Nós somos o Evangelho que Juazeiro precisa ler. Aí o irmão chega, toca forró e te incomoda o tempo inteiro. Aí você fica olhando, orando, Deus, queima o som desse irmão. Você não manifesta a glória. Vai lá orar por ele. Sabe por quê? Porque quando você fizer uma vigília na sua casa, ele vai lá dizer, ninguém dorme nessa casa não, está tarde. Ora por ele. Entenda que a fé sem ação, ela é morta. Uma vez na célula, um rapaz chegou e estava o nome dele na parede. E ele falou, por que o meu nome está ali? É porque a gente estava orando por sua vida há algum tempo e jejuando por você. Vocês estão passando fome por minha causa? Porque na mente dele, jejuar era passar fome. E o pessoal da célula disse, sim, nós estamos jejuando há muito tempo para que você estivesse conosco nesse dia. Ele começou a se quebrantar, chorou, aceitou Jesus e hoje ele é um pastor. Houve ação, alguém foi lá convidar ele. Vamos para a reunião de oração hoje? Vamos para a célula hoje? Não, hoje eu estou ocupado. E hoje? Não, hoje eu estou ocupado. E hoje? Não, semana que vem pode ser que dê certo. Você disse que semana que vem? Não, é porque surgiu um imprevisto de última hora. Hoje dá certo. Ação. Ação. A gente fica só na oração e só ora e não age. Oração. Amém? Nesta fase, quando você começa a tentar fazer mudança na maneira como você age, você se sente frustrado. E frustrado aí é bom, irmão. Esquece esse conceito de frustrado que é ruim. Eu vou te mostrar aqui como frustrado é bom. A frustração significa que você não está onde costumava estar, mas você ainda não chegou onde você deseja chegar. A frustração significa que você já saiu do lugar. Você apenas não chegou aonde você quis chegar, mas você já saiu de onde você estava. Você está no meio do caminho. Continua. A frustração, ela não é tão ruim assim. O problema é que na frustração a gente para e olha para trás. Quando na frustração você tem que olhar para trás e dizer, eu já
não estou nesse degrau. Eu já subi uns 5 degraus. Agora falta apenas mais 5 para chegar ao topo. Então não deixe a frustração te parar. Nesse momento de frustração, o mais importante que você tem que potencializar é o progresso e não a perfeição. A gente sabe o que a gente potencializa? A gente potencializa a perfeição. Você não vai se realizar nunca, porque perfeito é só Deus. Potencializa o progresso. Eu já progredi. Eu já saí do lugar. Eu estou melhor. Hoje eu estou melhor do que ontem. Entenda, meu irmão. E último, você precisa fazer o compromisso de sempre continuar progredindo. Entenda algo. O progresso é uma constante, mas tem que ter um compromisso. Às vezes nós somos descompromissados com o progresso. Sabe o que acontece? Avançamos um pouco, desistimos. Ou ficamos no já está bom. Ou às vezes caímos no meio do caminho, não nos levantamos. Ou então progredimos 15%, eu acho que Deus já me abençoou. Esse é o propósito de Deus na minha vida. Não. Progresso é uma constante. Retrocesso nunca. E nesse período de compromisso com o progresso, no livro de Efésios, no capítulo 22, você pode abrir a sua palavra para a gente terminar. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, do 22 ao 24. Amém? Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Você entende que o velho homem ficou para trás e que agora você deve se revestir do novo homem, conforme Deus já está derramando sobre a sua vida a cada dia. Todo dia nós somos uma caixa que todo dia precisa ser jogado uma coisinha fora, um lixo fora. O ser humano é uma caixa de surpresas. Então, tem esse compromisso com o progresso. Ordem e progresso não é apenas para estar na bandeira nacional. Estabeleça a ordem na sua vida, estabeleça parâmetros de ordem espiritual na sua vida, para que o progresso venha a continuar acontecendo. Se coloque de pé. Nesse momento, você começa a se sentir esperançoso. O louvor aqui, por favor. As luzes. Entenda. É necessário mais do que o desejo de mudar. É necessário disciplina. É necessário compromisso com a verdade. Pode aumentar só um pouquinho aqui, Jader. Nós precisamos estar comprometidos com a mudança. Nessas 5 semanas nós vamos estar falando sobre uma vida total em Deus. Porque Deus não enviou o seu Filho apenas para que você fosse salvo e o seu espírito fosse regenerado. Eu não creio no evangelho parcial, que trata só do espírito do homem. Eu creio no evangelho todo, para todo homem e para o homem todo. É para o homem todo, corpo, alma e espírito. Deus me salvou
tá bom, não tá bom não, ainda há mais coisas. Mas a mudança começa quando você se compromete com Jesus. Quando há um compromisso com Jesus.